Muito boa tarde. Eu começo por agradecer a vossa presença, saudar também aqui este desafio de, num dia tão importante como o de hoje, e num tema que é que está cada vez mais na ordem do dia, virmos aqui tentar ter uma perspectiva diferente, mas eu acho que seria importante ser também, de facto, uma conversa informal e contar também aqui um bocadinho com as experiências de todos. Eu começava por lançar aqui o desafio ao Gonçalo, à Ana e ao Ricardo, fazerem uma breve apresentação de cada um deles. Eles terão seguramente experiências e perspectivas muito diferentes sobre o que é ser viajante, sobre o que é ser turista. Terão seguramente experiências muito diferentes, mas começaria por deixar aqui este desafio. Poderíamos fazer por ordem? Então, boa tarde. Quanto é que é o breve? Posso ir até às 2 da manhã a falar de... Não, isto não é assim um tipo... Ok, não é assim uma demonstração de vaidade, mas eu comecei a viajar ainda na faculdade e em Portugal não existia a ideia da vida profissional ligada à viagem. Portanto, quando apareceu a revista Grande Reportagem no final dos anos 80 com 4 números por ano e em cada número havia 2 reportagens de viagem, eu descobri que existia uma coisa que se chamava jornalismo de viagens e achei que tinha um futuro brilhante em Portugal, num país onde se publicavam 8 reportagens de viagem por ano, que esse era o meu, portanto, uma porta aberta. Por acaso foi, porque uma pessoa naquela idade acredita nas coisas mais, enfim, inverosímeis, e essa foi uma delas, mas efetivamente, quando eu comecei a publicar na grande reportagem as viagens que ia fazendo ao longo dos longos verões da faculdade, a minha média de curso foi 13, que era aquela nota que eu tinha a certeza que já não ia em outubro ou em setembro à segunda época, mas ao mesmo tempo também não me cansava muito para garantir esse longo verão. E então essas viagens que eu ia fazendo nos verões da faculdade, comecei a publicá-las e tenho sempre essa dívida de gratidão para esse jornalista desconhecido na altura, que era o Miguel Sousa Tavares, um pouco conhecido, que, sendo diretor da Grande Reportagem, também viu este jovem desconhecido aparecer-lhe lá com uns textos e recusou-os imediatamente, dando uma grande enfim, uma grande saúdela, e com a recusa dele ensinou-me o que é que eu tinha que fazer direito para começar a publicar. Portanto, na volta do correio enviei-lhe então já uma reportagem como ele esperava, e a partir daí abriram-se as portas para mim de uma vida ligada à escrita de viagens. Entretanto, portanto, eu comecei a fazer o meu percurso em 91, ainda estava no penúltimo ano da universidade, e depois em 93 ou 94 apareceu a Volta ao Mundo, apareceu a Descobrir, apareceu a Rota de Destino. Os próprios jornais e semanários começaram a dar espaço às viagens, às reportagens, ao jornalismo de viagens nos seus cadernos, e então ao longo dos anos 90 eu fui criando esta bola de neve do meu portfólio, e no final dos anos 90 já estava a viver só da escrita de viagem, já não tinha que ir apanhando todos os expedientes que encontrava a viajar, como dizia a minha mãe, assim um bocadinho indignada, nomeadamente servir à mesa ou trabalhar nas pistas de ski, essas coisas pela Europa fora, apanhar uvas. Depois, em 2002, tive uma ideia que para a época foi um bocado visionária, mesmo a nível internacional, não é assim para estar aqui a tentar, enfim, exagerar, mas efetivamente nunca ninguém, tanto quanto sei, tinha tido as condições para dar uma volta ao mundo sem apanhar aviões, publicando na semana a seguir aquilo que estava a passar. Ou seja, foi a primeira vez que a internet, o envio de e-mails com fotografias teve uma difusão global. Portanto, eu tinha que pelo menos uma vez por semana encontrar um sítio nessa volta ao mundo sem aviões onde pudesse mandar um e-mail com algumas fotografias. E na semana seguinte eram publicadas no Expresso, e essa volta ao mundo sem aviões, que durou 19 meses, foi o que me tornou, enfim, conhecida em Portugal, a nível fora do meio, digamos assim, e
E, portanto, a partir daí veio o resto, veio a publicação de livros, os documentários, quer dizer, afirmou-me como o escritor, ou enfim, o viajante profissional, se quisermos, que era conhecido fora do meio. Pronto, acho que é a melhor definição para o efeito que esse projeto de dar a volta ao mundo sem aviões e enviar as crónicas para o Expresso teve na minha carreira. Só para vos dar uma ideia simpática do como isso foi diferente para a altura, eu tinha até à quinta-feira da semana 1 que enviar o meu trabalho para ser publicado no sábado da semana 2, mais ou menos 10 dias depois. Isso foi considerado tempo real na altura, ou seja, hoje em dia as coisas ainda não aconteceram, já estão a ser publicadas no Facebook e no Instagram. Na altura, uma reportagem que se chegava com 10 dias de decalagem, mas que estava a ser vivida, ou seja, eu continuava, todas as semanas era um novo capítulo dessa volta ao mundo, e tinha essa coisa curiosa que era a de atravessar os oceanos em cargueiro, que também não é muito comum, portanto eu tinha-me apercebido que havia um turismo à volta das viagens em cargueiro e consegui o contacto das agências, das 4 ou 5 agências espalhadas pelo mundo que vendiam passagens em cargueiro, muitas vezes eram os próprios armadores que vendiam no cargueiro, e eu contatava-os diretamente, enfim, portanto essa também foi uma vertente dessa volta ao mundo sem aviões que tornou a coisa interessante, para além de ser publicada em tempo real. Terminou em agosto de 2004, depois seguiram-se outros projetos, um que está agora outra vez a ser falado muito, porque estamos nos 500 anos, comemorações dos 500 anos da circunnavegação de Magalhães, portanto outro dos meus projetos foi também em 2007 dar uma volta ao mundo seguindo a vida de Magalhães, também saiu um documentário, uma série de crónicas no Expresso e depois o livro. Nos últimos anos tenho um bocadinho consolidado mais a parte da escrita na indústria do livro, portanto cada vez menos ligado ao jornalismo, ou à publicação de crónicas propriamente dita, porque, podemos falar disso depois, viajar tornou-se tão banal hoje em dia que já não há a mesma apetência pelas publicações bem, eu estou aqui a dizer uma coisa que pode ser um bocadinho, não, mas quer dizer, uma coisa é uma revista de viagens, isso continua a haver muito a nível internacional, agora, sei lá, o Expresso, ou a revista Elle, só para dizer duas das publicações com quem eu colaborava regularmente, terem um espaço dedicado a viagens, isso desapareceu, quer dizer, as pessoas hoje em dia já não precisam, já não vão a buscar informação ou interessar-se por um destino nesse género de espaço mediático. Pronto, é isso que eu tenho dado a fazer. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Ana Coelho, sou uma das duas proprietárias da livraria Palavra de Viajante, que é uma livraria aqui praticamente vizinha, que é na Rua de São Bento, e que é inteiramente dedicada a viagens. Abriu em 2011, em outubro, e apesar de já ter bastante mais idade do que o Gonçalo tinha na altura, quando achou que podia viver dos artigos, eu também achei que era possível vingar o projeto, apesar de toda a gente me dizer que ia correr pessimamente. E, bom, ao fim de 7 anos praticamente ainda cá estamos, vamos ver se continuamos ainda mais um tempo. Eu cheguei aqui com vários desvios, porque comecei em estudos que não tinham nada a ver, continuei a fazer outras coisas, depois fui fazer produção e gestão cultural e chegou uma altura em que achei que era agora que queria ter a minha livraria de viagens. E tenho uma amiga que também já tinha visto livrarias de viagens no estrangeiro, em Portugal não havia nenhuma, e quer ela, quer eu, algumas em sítios diferentes, mas já tínhamos visto algumas, porque os ingleses começaram com isto há quase 40 anos, e decidimos fazer uma viagem para ver se avançávamos ou não com a livraria. E a viagem correu bem, portanto a livraria abriu, e eu penso que o nosso gosto junta três coisas, de facto: livros, viagens e gostar de ler escritores como o Gonçalo e outros que nos transportam para aquele lugar, mesmo sem nós precisarmos de apanhar o avião ou o cargueiro ou o que for.
E isso é muito gratificante, até porque a maior parte das pessoas não tem sequer 1 milhão para ir a Marte, mas também se calhar às vezes não têm 10 mil para ir à Nova Zelândia ou assim a algum sítio. E por isso a única possibilidade é mesmo viajar através do livro, ou às vezes preparar a viagem com o livro de alguém que escreveu sobre a viagem, ou vir da viagem e querer saber mais e, portanto, prolongar de certa forma a viagem com o livro. Isto só para dizer porque nós na livraria não temos só guias turísticos. Se tivéssemos só guias turísticos nunca teríamos aberto a livraria, porque, muito sinceramente, é a parte menos interessante da literatura de viagens. Os guias é um instrumento que pode ser precioso, mas é muito prático, é útil. O que é realmente interessante são os relatos que os viajantes escreveram sobre os sítios onde estiveram. Alguns inventados, mas sobre os sítios onde estiveram. É isso que eu penso que faz a riqueza ali da livraria e que também me despertou a mim o interesse pela literatura de viagens. Claro que depois, quando avançarmos com o tema do turista ou viajante, depois haverá mais coisas a dizer. Mas agora vou passar ao Ricardo. Sim, Ricardo, por favor. Bem, boa tarde, obrigado ao Museu da Farmácia pelo convite, obrigado pela vossa presença. É um prazer estar aqui porque sou leitor do Gonçalo, sou cliente também da livraria, por isso é sempre bom. Sinto-me também em casa convosco, porque parece que já vos conheço há muito tempo, através das palavras e dos livros que lá comprei. O meu nome é Ricardo Santos, eu sou editor da revista Volta ao Mundo, sou um dos apresentadores do programa de televisão que nós temos na RTP3, juntamente com o Zé Luís Peixoto, com o João Ferreira Oliveira, com o Nuno Mota Gomes. Vamos tentando sempre dividir de acordo com a disponibilidade de cada um, porque somos uma equipa pequena, e as viagens surgem na minha vida porque eu tenho a sorte de ter pais divorciados, e isso revelou-se uma coisa espetacular. Os meus pais divorciaram-se muito cedo, e ainda bem para eles, porque depois conseguiram encaminhar-se na vida de outra forma, e ainda bem, porque aquilo juntos não combinavam. E eu tive a sorte do meu pai ir morar para Paris, e então, a partir dos 8 anos, a minha mãe punha-me no avião no elevador também, mas punha-me no avião em Lisboa, e o meu pai pegava-me em Paris, e a partir daí permitiu-me também conhecer muito da Europa Central, desde muito cedo, além de França, obviamente. Depois, por um dos muitos acasos da vida, a minha família, o meu avô é português, mas teve 4 irmãos, um uruguaio, um argentino e 2 brasileiros, todos do mesmo pai e da mesma mãe, e isso permite-me ter a família espalhada um pouco por todo o mundo, com muitos primos e muitos tios e muitos amigos de família assim no mundo. E neste momento o meu pai vive em Moçambique e tenho um irmão moçambicano, por isso é uma grande confusão. Por isso as viagens estão logo desde muito cedo na minha vida. Mas muito sinceramente, quando estava na faculdade a tirar comunicação social, escrever sobre viagens nunca me passou pela cabeça. Foi um acaso. Eu estava na grande reportagem na altura, quando um dos nossos colegas da Volta ao Mundo ficou doente e era preciso alguém para o substituir numa viagem, e lembraram-se, olha, está ali aquele miúdo, se calhar vamos dar-lhe uma oportunidade, e estreiei-me com uma viagem para o norte de Inglaterra, para o Lake District, que é um sítio espetacular, muito bonito, muito bucólico, muito inglês, às vezes um bocadinho chato, mas parece que a coisa correu bem. Isto foi há 12 anos e eu continuei a colaborar com eles, e tem sido um prazer, com muitas aventuras pelo meio, algumas que vocês podem ver ao sábado, com repetição ao domingo e depois durante a semana na RTP3, algumas possibilidades também de estar em sítios que não seria possível de outra forma, porque não tenho orçamento para isso. Vocês sabem como é que é a vida de um jornalista, e um jornalista de viagens, para que isto parece tudo muito glamouroso, mas é tudo mentira. É como a televisão, é tudo fake, não é? Fake news, neste caso. E foi assim que comecei no mundo das viagens, a ler muito também, a viver muito das experiências pessoais, a conhecer gente muito interessante, não só os que estão aqui, mas também alguns dos que estão aqui na plateia. Estou aqui perante 2 grandes viajantes, o Zé Luís e o Gabriel, que são nossos colaboradores também na Volta ao Mundo, e é sempre um prazer rever-vos.
E a vida passa por isto também, passa pelos encontros que vamos tendo ao longo das viagens, mas também pela partilha de informações. E quanto ao turista ou viajante, eu acho que isto vai ser animado, porque eu não me considero nem uma nem outra, eu considero-me um turista que viaja e um viajante que faz turismo. Eu acho que isso tudo depende daquilo que nos apetece fazer naquele momento. Mas a vou fronteira esperar. é cada vez mais tenue, não é? Há muitas vezes, há quem defina um turista como a pessoa que gosta de comer, experimentar comidas diferentes, e um viajante que é o que come aquilo que lhe vai aparecendo e que está disponível, ou o turista como a pessoa que vai tirando fotografias aos pontos mais conhecidos, enquanto o viajante vai tirando as fotografias às pessoas comuns e por aí fora. A verdade é que o turismo tem mudado muito nos últimos anos e, sobretudo, na última década. Mesmo os próprios turistas que vão numa perspectiva menos individualista e menos aventureira, muitas vezes também vão cada vez mais à procura de uma experiência. E, portanto, a fronteira poderá ser mais ou menos tenue, não é? E depois coloca sempre esta questão, que é o que define um turista ou um viajante, e de facto um viajante pode ser também turista, ou quando é que um turista deixa de ser turista e passa a ser viajante, qual é a fronteira? Gostava de lançar aqui se calhar agora começávamos pelo meio para ir aqui repartindo aqui um bocadinho também. Eu confesso que não tenho muito presente que haja uma diferença, que cada indivíduo seja só turista ou só viajante. Há bocadinho o Gonçalo lembrava o Magalhães. O Magalhães foi um viajante, sem dúvida, na altura nem sequer havia turismo, mas a verdade é que ele também ia em trabalho. Nas Filipinas, desculpa só para te interromper, nas Filipinas eles dizem que foi o primeiro turista. Foi o Magalhães. Pronto, se calhar é uma questão de perspectiva. À partida, o viajante terá mais tempo. Não está tão preocupado com a data de voltar, não está tão preocupado se leva as coisas marcadas, se não leva as coisas marcadas, mas sinceramente eu acho que nós hoje, pelo menos 99,9% da população que viaja é turista, não é viajante. Já é muito difícil hoje ser viajante, porque não há tempo, não há dinheiro, o mundo já está muito conhecido, apesar de cada um de nós desconhecer muito, e ainda bem, porque assim podemos ir conhecer mais coisas, mas já não há aquele lado da descoberta e do desconhecido que, por exemplo, os exploradores no século XIX tiveram em África, por exemplo, e por isso, não sei se, para mim não é tão importante se a pessoa vai em turismo ou se vai em viagem. Eu às vezes sinto um bocado que vou visitar os sítios, nem sequer sou turista, nem sou viajante, sou visitante, se quiserem. É um bocado como íamos antigamente à casa da tia-avó ao fim de semana. Às vezes não sabemos muito bem o que. Não sei se é importante. Para mim não é importante se a pessoa vai como turista, se vai como viajante. Penso que, como dizia o Ricardo, se calhar é como a pessoa se sente no momento. E muitas das pessoas, um dia pode-lhes apetecer ir para um resort descansar, e aí não são turistas, não são viajantes, são veraneantes. E podem, noutra altura qualquer, pegar uma mochila e andar 2 meses no Sudeste Asiático sem nada marcado, sem pressas, sem grandes preocupações de orçamento. Portanto, eu não sei se há essa divisão. Parece-me que ao princípio talvez tenha havido uma necessidade de algumas pessoas marcarem o território, afirmarem-se como viajantes e não como turistas. Também, se calhar, porque correspondeu eventualmente a um início da literatura de viagem como uma literatura um pouco a vender um pouco mais, e portanto havia a necessidade de se distinguirem. Há escritores que escrevem literatura de viagens e que se consideram viajantes, mas eu leio-os e não sinto que eles sejam viajantes. Também não pode ser que sejam turistas, mas não sinto que eles sejam viajantes. Se calhar o ser viajante implica conhecer as línguas, ter a possibilidade de comunicar, porque a possibilidade de comunicar com as pessoas daquele país faz toda a diferença nas viagens. Nós andarmos pela China ou pela Rússia e sabemos falar chinês ou russo, o relato,
a possibilidade que temos de conhecer melhor as pessoas e os sítios é infinitamente maior do que a pessoa que não domina nada das línguas destes países, como é óbvio, e, portanto, será mais viajante aquele que tem o conhecimento da língua. Mas, se calhar, uma pessoa que pode conhecer perfeitamente russo, mas só quer ir à Rússia ver o Hermitage, se calhar é turista nessa altura. Eu não estou muito preocupada com essa questão, confesso. E hoje é o Dia Mundial do Turismo, não é o Dia Mundial do Viajante, portanto os viajantes têm que se encaixar no dia de hoje. Ó Gonçalo, nunca um turista, sempre viajante? Ou... Não. Eu nunca fizeste turismo? Nunca via. Nunca ou seja, turista? sempre turista e sempre viajante, porque não acho que se possa separar o turista do viajante. Quando muito o turista snob acha que é viajante, que é para se distinguir do turista. Mas quando nos anos 90, antes de começar esta epopeia das low cost, eu vivia em Itália nos anos 90, e vinha com alguma regularidade a Portugal, 2 ou 3 vezes por ano, e tinha um amigo, ainda hoje um grande amigo meu, que trabalha na Salparcel, portanto aquela fábrica de celulose ali às portas da Figueira, e que é uma das grandes empresas exportadoras de papel à custa dos eucaliptos que temos aí pelo país. E então esse meu amigo, a função dele é de despachar cargas para toda a Europa. Portanto, ele, nomeadamente o mercado italiano, francês, alemão, e portanto ele está sempre em contacto com as companhias de TIR, a dar trabalho às companhias de tiro, porque chamas e diz: tenho aqui uma carga de papel Navigator, já agora não é para estar a fazer publicidade a coisa nenhuma, mas é para vocês terem uma ideia do volume de vendas que passa pelas mãos deste meu amigo. E então nos anos 90, que ainda não havia as low cost, eu andava muito à boleia nos TIR, nos caminhões TIR, e concretamente também tinha alguns truques, tipo à entrada da autoestrada, uma bandeirinha de Portugal, eu conseguia apanhar boleia de qualquer tipo português, mas basicamente para não estar ali, o que eu fazia para ir com certeza era ter já o encontro marcado. Portanto, ligava a esse meu amigo, mandava-lhe um fax, que ainda não havia e-mails, e qualquer coisa assim, e ele a dizer: olha, estou na Alemanha, na cidade não sei o quê, precisava de seguir para... E ele: espera 10 minutos que já te ligo. E ele então ligava a todas as companhias com quem ele trabalhava, a quem ele dava trabalho, que portanto no Natal lhe davam sempre um presunto, uns espumantes, e que já agora, podendo também fazer este favor, não é? E era assim que eu viajava muito, era com estes motoristas portugueses de TIR que passam semanas e semanas e semanas a viajar por toda a Europa e que, obviamente, não estão minimamente interessados no que é que estão a ver. Portanto, eles são grandes viajantes, são os maiores viajantes que eu já conheci até hoje, passam uma vida inteira a viajar, mas não são turistas. Qual é a grande diferença? É que não têm curiosidade pelos sítios onde andam. Portanto, para mim, dentro dos viajantes, como pode ser o comissário de bordo da TAP, ou pode ser um motorista, dentro dos viajantes há uma categoria muito específica, que é aquela dos viajantes curiosos, os que têm curiosidade pelo sítio para onde vão. E então somos nós todos, somos turistas, e aliás é paradoxal que hoje temos todos, pelo menos nós que estamos aqui um bocado nesta onda mais ligada a uma vida existencial de errância, temos algum prurido em dizer que somos turistas, mas se formos pensar onde é que vem o termo, não é? O turista nasce com um movimento, que vocês sabem isso, o Grande Tour, não é? Um movimento que, meados do século XIX, já antes, mas depois com as guerras de Napoleão e não sei o que, aquilo para e depois volta outra vez. Portanto, é a grande aristocracia e alta burguesia do norte da Europa, nomeadamente Inglaterra, que só se considera que teve a sua formação terminada depois de ter feito o Grande Tour, depois de ter feito 2 anos a viajar pela Europa, descer às raízes da civilização, Grécia, Egito, tudo isso. Portanto, eram grandes aventureiros, lá está, eram grandes viajantes para a época, numa época em que já tínhamos a Marinha Mercante a andar pelo mundo inteiro, portanto já podíamos dizer que havia grandes viajantes profissionais a navegar, mas esses não tinham curiosidade. Portanto, estes turistas, os viajantes que dão um nome à curiosidade, é o Grande Tour, são os turistas,
são, para mim, heróis, não é? Tipo, epá, estes gajos realmente começaram com um movimento extraordinário há 200 anos e agora estamos todos a tentar afastar-nos desse nome do turismo, que no fundo, na sua origem, é aquilo que nós somos, mais o heroísmo que nos falta. Que nos falta não é porque nós todos tínhamos mais ou menos coragem, é porque já não é necessário nenhum tipo de coragem para viajar. Quando muito é necessário, no motor de busca, no Google, pôr as palavras certas para... Estou-me a lembrar de uma anedota, de um episódio picaresco que aconteceu quando, nos anos 80, houve a guerra, no final dos anos 80, a guerra do Líbano. E então, de repente, o festival de Bayreuth teve uma série de cancelamentos dos Estados Unidos. Então, o que é que se passa? Porque é que as pessoas estão a cancelar? Então, estavam a chegar notícias da guerra civil em Beirute e eles acharam que em Bayreuth estava uma guerra civil, não conheciam a diferença. Bom, isto é só para dizer que efetivamente a falta de curiosidade acho que faz a diferença entre os viajantes que são turistas e os viajantes que não são. Pronto, era aí que eu queria também chegar, ok? Eu parece-me também que essa divisão entre o turista e o viajante e o facto do turista ter esta conotação um bocadinho negativa vem do viajante. O viajante não quer ser confundido, como tu dizias, não quer ser confundido com um simples turista. Mas eu não vejo absolutamente mal nenhum em ser turista, mesmo, porque há momentos em que, eu lembro da primeira vez que eu fui a Paris, claro que fiz uma fotografia na Torre Eiffel e no Arco do Triunfo e no Bateau Mouche e fiz aquelas coisas todas, ou quando fui a Roma, fui ao Coliseu, é ótimo, claro que sim, porque estou lá e são monumentos que merecem o meu respeito, ou quando fui a Cuba e me fotografo com aquela senhora, que se calhar muitos de vocês que foram a Cuba também têm essa fotografia, a senhora do charuto, ali junto, no centro histórico da Havana. Claro que sim, faz parte, não me sinto minimamente envergonhado por isso, e eu acho que muitas vezes esta divisão não é benéfica para o turista, mas isso é completamente errado, porque o viajante, e há muitos viajantes que se armam em experts de tudo e mais alguma coisa, às vezes são muito chatos, não é? Às vezes, eu já estive em jantares, eu não sei, se calhar vocês têm amigos também que vos acontece isto, que é, e vocês também, se calhar, também têm amigos que fazem isto, que é, dizemos assim, fui à República Dominicana e visitei Santo Domingo, e há sempre alguém que diz assim, Santo Domingo, não, o melhor é aquele bairro ao lado, ou aquela segunda cidadezinha ao lado, sabem sempre mais qualquer coisa, ou seja, tudo aquilo que nós já visitámos e sabemos, há sempre uma pessoa que diz assim, não, mas o outro lado é muito melhor. Tipo, eu estive no Porto, sim, mas Gaia é outra coisa. Ou seja, há sempre esta coisa de dar uma por cima, não é? De tentar mostrar que sabemos mais. Mas a verdade é, saberão mesmo mais? Ou viajam, ou este viajante só anda à procura do insólito para depois, nestes jantares, poder saber um bocadinho mais do que os outros e brilhar um bocadinho mais do que os outros. Nós, no programa da Volta ao Mundo, tentamos fazer coisas para turista e coisas para viajante. Tanto vamos visitar o ex-libris de uma cidade qualquer, como se calhar vamos entrevistar um artista que faz cerâmica num bairro escondido e que por acaso demos com ele quando estávamos a fazer a produção dos episódios. E isso acaba por nos enriquecer, as duas coisas acabam por nos enriquecer. Eu tenho vocês se calhar não acreditam, mas o nosso trabalho nas viagens é um trabalho cansativo. E é bom, é recompensador, mas é um trabalho cansativo porque muitas vezes nós estamos pouquíssimo tempo nos sítios e estamos sempre na época baixa, que é quando os turismos e os hotéis têm dinheiro para nos oferecer também as estadas, que as coisas são mesmo assim. Então nós nunca estamos no auge. Eu já estive nas Filipinas no inverno, é muito bonito, mas há um dia de sol em 12, por exemplo, ou na época de chuvas, não é? Que às vezes acontece. Ou estar na Europa em março ou em abril e não conseguimos filmar nada nem fotografar porque está sempre a chover, mas estamos lá, estamos naqueles sítios, estamos à hora errada. Mas no fim de uma viagem dessas, imaginem, eu agora vim da Catalunha, que são os episódios que vão para o ar em novembro. Viemos da Catalunha e em 9 dias nós estivemos em 33 localidades e entrevistámos 15 pessoas e fizemos 1200 km de carro.
Acham que foi uma viagem de sonho? Não foi. O que é que me apetecia? Ir para a República Dominicana com uma pulseirinha de tudo incluído, durante 5 dias, virar morritos. Acho que é uma coisa, estou no meu direito como turista, eu gostaria muito de poder fazer isto. E depois, se calhar, até arranjaria tempo para ir a Santo Domingo, visitar a cidade e divertir um bocado e conhecer a história da cidade e vale a pena, porque já fizemos lá também o programa e é muito interessante. Agora, há outros momentos, e eu vou ter férias só em novembro. Eu tive férias em abril e agora vou ter férias só em novembro. Em que vou com a minha mulher de mochila às costas para a Ásia, porque é um continente que nós, de facto, gostamos muito e que vai muito ao encontro dos nossos ordenados, porque a vida lá é muito barata. Por isso vamos aproveitar para fazer 3 semanas ou um mês, ainda estamos a tentar decidir, 3 semanas ou um mês de mochila às costas. Há momentos para tudo, era isso que eu dizia há pouco. Há momentos em que me apetece ser o turista de sandálias, mas sem meias, não é? Aquelas de sandálias e calções e ir para a República Dominicana, e há os momentos em que me apetece andar de mochila às costas e ficar, se calhar, 3 horas numa esplanada ou num café com umas mesas de plástico numa aldeia qualquer do Camboja, a ver pessoas a passar e dali tirar as minhas conclusões. Será que aquela pessoa com 10 euros por mês, como é que é a vida dela? O que é que ela come, quantos filhos tem, se os filhos vão à escola, o que é que ela acha, por exemplo, do governo. Estas coisas, acho que têm todas o seu timing. Por isso, turista ou viajante, eu escolho as duas, definitivamente escolho as duas. Obrigada. Em todo o caso, com a globalização, a massificação e o acesso às viagens, o facto de ter aumentado o número de companhias aéreas de baixo custo, portanto, que tornaram as viagens muito mais baratas. Isso, para além da internet e da explosão também de relatos, quer dos jornalistas, quer dos viajantes, quer dos livros. Portanto, será o trabalho do viajante estará cada vez mais dificultado, porque no fundo nós vamos descobrir, mas é cada vez mais difícil encontrar espaços ou recantos por descobrir. Como é que isso acontece? Bom, a facilidade com que hoje se viaja, há bocado eu falava da coragem que deixou de ser necessária, a banalização das viagens, não é? Porque no fundo é isso, e as viagens ligadas ao turismo, ou seja, acho que não se banalizou a profissão de motorista de tir. Voltando ao exemplo, não é? Continuam a ser grandes viajantes e continuam no seu cantinho a ser uma classe à parte. Portanto, hoje em dia todos somos turistas porque efetivamente é muito fácil. Essa banalização, eu acho que, enfim, espero não estar aqui a insultar ninguém, mas há umas décadas atrás sabíamos que as únicas pessoas que usavam tatuagem ou tinham mesmo estado na prisão ou eram verdadeiros marinheiros dos mares do sul, não é? Só nos Maori é que faziam isso. E hoje em dia tornou-se tão banal ter uma tatuagem que agora já há, como sabem, as empresas especializadas, as clínicas especializadas em retirar a tatuagem, não é? Portanto, aquilo que inicialmente era olhado como uma diferenciação, uma afirmação de identidade, depois com as décadas e nos últimos anos tornou-se de tal maneira uma moda comum que já não é possível olhar para uma tatuagem, por muito vistosa que seja, e ver ali um sinal de identidade, não é? Viajar, por muito exótico que seja o destino, acho que já não é olhado por ninguém, acho que nem sequer a avó, quando vê o neto partir, acha que ele está a ser corajoso e que vai ficar cheio de medo, será que ele volta, não é? Está tão banalizado. Depois temos os atentados, a questão da saúde, de insegurança. Olha, o último livro que comprei, estás a falar nisso, a questão dos atentados e não sei o quê, o último livro que eu comprei, não sei se era isso que ias te referir, chama-se Tragic Shores, Litorais Trágicos, e é uma coleção de destinos por acho que o autor se chama qualquer coisa Cook, pronto, isso se calhar até já está traduzido em português, uma coleção de destinos cujo elo comum a todos os que estão dentro do livro é que são destinos ligados ou a genocídio, ou campos de concentração, ou naufrágios brutais. Quer dizer, é um tipo que não só ele, autor de viagens, mas há um trend, há uma tendência agora que é fazer turismo,
porque é isso que se trata de turismo, mas em lugares de uma memória terrível ou de um grande perigo, por exemplo, não é? Exatamente, e Chernobyl, coisas assim. Portanto, eu acho que isto é mais uma vez, o tipo que tinha o corpo cheio de tatuagens, de repente percebe que agora tem que ter uns piercings ou a orelha com o lóbulo, não é? Porque já não chega só a tatuagem, portanto, nas viagens é isso, já não chega só a ir a esses sítios extraordinários que eu nunca fui porque são muito caros, como o Alasca ou a Antártida, que são tipo, então isso era a última fronteira do viajante. Agora já não é, porque também já há imensa gente a ir, só precisa ter dinheiro, não é? Dizem que são lugares lindíssimos. Então agora está a surgir essa nova tendência, está bem, mas espera aí, agora já os vou lixar, quero ver se eles vão a Chernobyl. Eu vou lá, né? Pronto. Eu agora vou ser diferente porque vou a Chernobyl. Pronto. Obrigada. Sim, é verdade, cada vez há mais gente a viajar, não em África, e menos também na América do Sul, mas sim, cada vez há mais gente a viajar, e onde nós formos, cada vez vamos encontrar mais gente, mas se calhar também por isso é que nós podemos lá estar. Eu vim de férias agora há pouco tempo e estava a fazer um safari e às tantas o guia percebeu que havia uns leões no meio da savana e conduziu para lá e de facto estava um leão e uma leoa e estavam em plena atividade sexual e de repente estávamos 6 jipes à volta dos leões, que não nos ligaram nenhuma. E eu senti um bocadinho como no Capitólio, quando ainda havia ali o Capitólio, num filme pornográfico. Mas a verdade é que, se não tivesse ali os outros 5 jipes, só tivesse eu, era impossível. Eu não tenho dinheiro para uma coisa dessas e acho que já não se viaja assim. E, portanto, para mim foi um privilégio poder ter ido e fico contente que haja mais gente que possa ver isto, porque eu acho que, há bocado falava-se de curiosidade, eu acho que o ser humano é mais interessante quando é curioso. E quanto mais gente curiosa houver, melhor. E, portanto, se há mais gente a viajar, é porque também há mais gente interessada em conhecer outras pessoas, outras culturas, outros lugares. E portanto, isso para mim é positivo. É verdade que há destinos que estão mais banais, sim, mas é um pouco como dizia o Ricardo, uma pessoa vai a Paris pela primeira vez. Claro que vai tirar uma fotografia junto à Torre Eiffel. Se não está lá a fazer o quê também? Vai a Paris fazer o quê? Vai só aos Bafons? Sim. Sim, no outro dia contavam-me na livraria uma pessoa que trabalha num hostel em Lisboa e contava que tem imensa gente lá a dormir, ficam durante uma semana ou 2 semanas em Lisboa. E uma pessoa pensa que fantástico, estão 1 ou 2 semanas numa cidade tão bonita. E ele diz, mas eles só saem à noite. Portanto, eles passam o dia fechados no apartamento ou no quarto para não gastar dinheiro, porque não têm muito dinheiro para viajar. E depois só saem à noite, vão beber um copo ao bairro alto, conversam e voltam. E eu penso, mas o que é que eles estão a ver de Lisboa? Portanto, eu não sei se a banalização traz mais qualidade, mas pelo menos traz mais possibilidade da pessoa viajar e de ver os sítios, porque senão a maior parte de nós não poderia ir a lado nenhum se não fossem as low cost, ou se não fossem os hotéis mais baratos, ou os hostels, ou o que for. Portanto, essa possibilidade existe, ainda bem que há mais gente que a pode aproveitar. Agora as pessoas queixam-se um bocado porque há invasões de chineses para aqui, invasões de chineses para ali, nos armazéns em Paris já só há chineses a fazer compras. Está bem, mas a verdade é que eles durante muito tempo não podiam ir a lado nenhum, tal como nós. Durante a ditadura também não podíamos ir a muitos sítios e foi fantástico podermos ir e acho que ainda é mais fantástico hoje termos possibilidade de ir a mais sítios, apesar de já termos uns anos de democracia, felizmente. E durante a ditadura só saía quem tinha muito dinheiro para poder sair, não é? E as mulheres precisavam da autorização dos maridos para poderem sair do país. Por isso é ótimo que as pessoas possam viajar. Estima-se que todos os anos cerca de 1.200 mil milhões de pessoas, 1.200 mil milhões de pessoas, exatamente, 1,2 mil milhões, viajam em turismo pelo mundo. Nós somos 7 mil milhões e continua a contar. Por isso, imaginem, quando todos os chineses e todos os indianos tiverem passaporte, isto vai ser uma loucura completa. Mas parece muito bem, parece muito bem. Tem a ver com o aparecimento também de alguma classe média nos Claro. países em desenvolvimento, não é? Claro. Que as grandes tendências em termos de turismo internacional fazem precisamente apontar para que estes números
do crescimento do turismo sejam ultrapassados todos os anos. Sim, e nós temos sempre a tendência de ver as coisas do nosso ponto de vista, do ponto de vista europeu ou do ponto de vista dos Estados Unidos, não é? do ponto de vista do hemisfério norte, e não pensamos que, agora pensamos, obviamente, não temos outra hipótese, e acho muito bem que pensemos assim. O resto do mundo tem todo o direito a viajar como nós temos, e acho muito bem que o façam e que venham a Lisboa e que vão a todos os cantos de Portugal, porque vale muito a pena fazer isso. E eu recordo também que nos tempos em que vivemos, eu acredito que o viajar torna-nos muito mais tolerantes, porque entendemos as diferenças dos outros e relativizamos os nossos problemas também. Eu posso estar muito chateado com qualquer coisa, ou que um fecho da revista que não correu bem, ou um atraso, ou alguma coisa assim, ou algum problema pessoal. Mas a verdade é que quando viajamos e vamos para um destes países, eu não diria menos desenvolvidos, porque eles são muito mais desenvolvidos que nós numa série de coisas. Só, se calhar, no aspecto financeiro é que não são mais desenvolvidos. Mas quando vou para um destes países onde não é tão normal haver a mesma qualidade de vida que há cá ou na Europa, quando vamos para a Ásia ou quando vamos para a África, percebemos que aquilo é que são problemas a sério. E aquilo que eles passam no dia-a-dia é que são problemas a sério. Por isso, quando eu volto para casa e olho para aquilo e olho para os meus problemas e penso assim, eu estou aqui a perder tempo a preocupar-me com ninharias, porque problemas a sério têm eles nos outros países. De facto, os chineses, pegando naquilo que tu dizias, parece-me que é a grande revolução dos últimos anos, são os chineses e a forma como eles viajam. Porque nós habituámos a ver os grupos de chineses e japoneses, até mais os japoneses no início com as máquinas fotográficas. Os chineses são completamente diferentes nesse aspecto, fotografam também, mas têm outras preocupações, como por exemplo o luxo, não é? O chinês que viaja hoje, ou a maior parte, não quer generalizar, mas uma grande parte do chinês que viaja, também viaja porque é uma questão de estatuto, e se viaja, e se conhece, e se tira fotografias, e se leva um vinho que custou 100 euros, ou se dormiu num hotel que custou 600, isso é uma coisa, é quase uma conquista. Como os europeus fizeram. Como? Como os europeus fizeram. Como os europeus fizeram. E nós não nos podemos esquecer que nós, portugueses, somos turistas ou viajantes, ou o que é que vocês quiserem, há 600 anos, não é? Nós andamos há 600 anos a viajar, por isso temos também já alguma experiência que nos permite ver as coisas de outra forma. E eu tenho a certeza que o Gonçalo também poderá sentir o mesmo, que é o facto de nós sermos portugueses abre-nos muitas portas pelo mundo. Mas já porque somos o nosso passaporte é forte em termos de simpatia. Não sei em termos diplomáticos, também tem alguma força, mas em termos de simpatia é um passaporte bastante forte. Porque nós não temos problemas assim com muitos países. Não vamos para um país e que nos digam vocês são portugueses, não, desculpem lá, ou façam-nos má cara por sermos portugueses. Não me acontece, nunca me aconteceu. Pode-me vir a acontecer, obviamente, mas nunca me aconteceu. Por isso este incremento de pessoas a viajar é fantástico, é muito positivo, mas também temos de ter em atenção que o facto das low cost começarem a oferecer serviço quase de transporte de gado para montes de sítios, ou voos transatlânticos sem grandes condições, também nos deve preocupar. Deve-nos preocupar se estamos preocupados em como chegar lá. Agora, se o objetivo final é chegar lá e o mais barato possível, há públicos para tudo, não é? Há públicos que não se importam de ir 8 horas em pé até Nova Iorque, num voo transatlântico. Como nas dormidas, não é? Como nas dormidas. Há quem não se importe de partilhar um quarto com 8 beliches, e há quem prefira dormir sozinho, ou dormir só com a mulher ou com o marido, e num quarto duplo. Tem tudo, isto é muito complicado tirarmos conclusões. Eu acho que a única conclusão que eu consigo tirar é o facto de nos tornarmos mais tolerantes com as viagens, respeitarmos mais os outros, e de facto ainda há muita coisa para ver, é impossível. Essa é outra discussão, não é? Isso é tão bom, isso é tão bom. Essa é outra discussão, que são aquelas pessoas que contam os países todos e que contam uma escala no aeroporto como, já lá estive. Não consigo perceber. Eu já ouvi esta conversa de pessoas que vocês conhecem também, mas que não vale a pena estarmos a dizer nomes, que me dizem assim, eu já estive em 190 e não sei quantos países. Bom. Uma vez fui de Madrid para Bogotá e fiz escala em Caracas, 3.
uma pessoa fica assim, 3, mas como 3? Não, o aeroporto de Caracas já conta como tendo visitado a Venezuela. Não. Mas nem entro nesse tipo de discussão. Já pisou terra, não é? Nem não sei se o aeroporto conta. Claro, não conta. Claro. O aeroporto não conta, é um território internacional, quase. A própria Organização Mundial de Turismo abre-nos aqui pistas também para o futuro e vem um bocadinho também no seguimento, e depois também gostava de ouvir as vossas experiências enquanto viajantes ou enquanto turistas, mas é de facto aponta cada vez mais, e se calhar pegando aqui um bocadinho também no exemplo do piercing, que é com esta massificação, que acaba por nunca ser, não é? Porque estamos ainda muito longe em termos planetários disto ser, do turismo ser uma coisa assim, que abranja tanta população, tanta percentagem da população, mas aponta de facto cada vez mais para algumas inversões e, portanto, para uma tendência das pessoas procurarem cada vez mais alguns nichos, portanto, condicionarem ou selecionarem, programarem as suas viagens em função das experiências que vão ter, portanto, no fundo serem os próprios operadores turísticos, os próprios hotéis que também mudaram imenso nos últimos anos e, portanto, voltaram a construir até hotéis mais pequenos para terem ambientes mais familiares, precisamente para combater até os Airbnbs, porque as pessoas procuram um ambiente mais familiar e, portanto, os próprios hotéis começaram a fazer lobbies mais pequeninos, espaços mais acolhedores, e, portanto, e as próprias agências de viagem procuram também combater aqui um bocadinho estas viagens individualizadas, no sentido de procurar oferecer experiências e viagens cada vez mais feitas à medida e em termos de próprias experiências que sejam muito mais inovadoras e por aí fora. Vocês, nas viagens que têm feito, têm sentido mudanças nos últimos tempos? Em termos do perfil de quem viaja? Bom, o que eu acho que enfim, que é uma grande revolução na forma de viajar, independentemente se estamos a olhar para o painel que está aqui também atrás, não é? Independentemente de estarmos aqui a ver se é um turista ou se é um viajante. O que eu acho que também mudou bastante é que, com a facilidade em viajar, cada vez mais as pessoas se inserem em nichos muito específicos de interesses que, com a facilidade da viagem, podem perseguir esse interesse em qualquer parte do mundo. Eu dou-te o exemplo que está diretamente ligado àquilo que eu gosto, que é o surf. Eu conheço imensos surfistas que viajam pelo mundo inteiro, eu também, quando posso, também o faço, com a única intenção de chegar a uma praia esquecida, porque lá a natureza determinou assim, quebra uma onda de fama mundial. Tenho estado em sítios onde não há absolutamente mais nada e nunca aparecerá num catálogo de turismo, e, no entanto, tu vês dezenas de pessoas de todo o mundo que sabiam que aquela onda estava ali, foram lá ter, da mesma maneira que a Nazaré também é um desses fenómenos. A Nazaré aqui, como é para muito poucos, são mesmo aquela elite que consegue fazer, não chama muitos viajantes, mas tem uma dimensão de fazer falar de Portugal como destino de surf, que é uma coisa que faltava, mas tu vês, por exemplo, na Figueira da Foz, vês aparecer imensa gente, todo o mundo, toda a Europa, que chegam a Portugal, ao aeroporto, alugam o carro, esperam que a prancha saia lá, bagagem fora de formato, alugam o carro, diretos para a Figueira, ou para Peniche, ou para a Ponta de Sagres, e ficam lá 15 dias, regressam. Portanto, eu acho que é uma tendência que também está a acontecer muito no turismo, é as pessoas... é tão fácil viajar que se podem dar ao luxo de vir do outro lado do mundo, a Portugal, e dizer, não, só me interessa ir ali para a Figueira conhecer a onda da mina, do Cabo Mondego. Então, e foste ver os Jerónimos, ou provaste um bacalhau, não sei o quê. Não, eu só fui... Isto acho que não é apenas no surf, acho que é em imensas, sei lá, quem segue a música eletrónica, há bocado...
As maratonas, sim senhora, também há bocado falei do Festival de Música Clássica de Bayreuth, mas é também um fenómeno, isso já, como faz parte de uma elite, já se verifica há bastantes décadas. Pessoas que são capazes de vir do outro lado do mundo para assistir a um festival em Salzburgo e vão-se embora e não vêem mais nada, nem talvez esse nível cultural e também a disponibilidade financeira permita fazer outras coisas, mas essa malta do surf também não vem com muito dinheiro, só querem mesmo... Portanto, acho que há cada vez mais esse género de viajante, de pessoa que sim, tem curiosidade, não, quer dizer, que tem curiosidade por aquela onda, portanto é muito específico, e se calhar vamos ver cada vez isso mais. Temos agora a vaga dos chineses, como vocês estavam a dizer, mas porque são eles os últimos a chegar a esta possibilidade de andar a conhecer os postais do mundo inteiro. Nós também já passamos por isso, mas paralelamente temos cada vez nichos mais específicos de pessoas a viajar que portanto, quer dizer, voltamos sempre ao mesmo, há cada vez mais facilidade em viajar e cada vez menos sentido em tentar encontrar o viajante como nos anos 30 encontrávamos, não é, essas pessoas que sei lá, estou sempre nós temos um exemplo, talvez tenha sido o nosso último grande viajante, nesse sentido que uma pessoa podia dizer sim, é um viajante, foi o Carlos da Maia, não é? O grande romance do Essa termina dessa maneira, o Carlos da Maia vai viajar durante 10 anos, enfim, com um baú e com um mordomo, não é? Quer dizer, essa forma de viajar, acho que é daí que vem ainda este elitismo na palavra viajante e que está completamente... Já alguma vez pensaste em pôr os maias na livraria como literatura de viagens? Bem, o último capítulo. Mas por acaso já pensei, claro que nunca faria isso, que não tenho ferramentas do talento. Escrever a viagem de Carlos da Maia, é tipo, ok, agora é a continuação, não é? Sim, eu penso que o turismo está diferente. Está diferente porque, de um modo geral, e agora sem estar a ir a casos particulares onde há guerra, de um modo geral o mundo está mais seguro, há maior liberdade para a pessoa escolher o seu destino e fazer a viagem que quer fazer à sua medida, como as pessoas que vêm só para o surf. Acho que há um grande incremento no turismo urbano, sobretudo nos últimos 5 anos, acho que isso tem notado bastante. Muito mais gente a ir a cidades, fazer pequenas viagens, 2, 3 dias de fim de semana, um fim de semana prolongado. Isso começou a notar-se muito também na Europa e Lisboa agora também. Sim, e Lisboa também sofre disso. Claro que está diferente do que era. No outro dia estava a ver umas fotografias no Quénia e eram fotografias com 100 anos. E eram fotografias tiradas pelo Dennis Finch-Hatton. O Dennis Finch-Hatton é a personagem que o Robert Redford interpreta na África Minha. E ele começou por matar os animais e depois acabou a defender os safaris fotográficos e a achar que devia haver reservas. E ele tem umas fotografias maravilhosas de manadas de elefantes, em que estão para aí 900 elefantes numa imagem. Isto já é impossível. Portanto, também neste aspecto da viagem também é diferente por aquilo que nós vamos provocando de alteração no mundo. As outras coisas tornam-se possíveis. Estávamos a falar dos chineses que vêm e os portugueses que vão à China. Quem é que ia à China há 50 ou 60 anos? Sim, eventualmente a Macau, mas Macau ainda fazia parte de Portugal. Portanto, ninguém ia à China, a China era fechada, não é? Quem é que ia ao Butão? O Butão continua a ser bastante fechado, é um destino muito restrito, porque as próprias autoridades não querem abrir o país ao turismo, mas há pessoas que conseguem pagar o que é possível para lá estar. Porque eles exigem cerca de $200 por dia só de taxa de estadia, mais a viagem e isso tudo. Mas, se calhar, aqui há 50 anos era impensável ir ao Butão, e hoje há pessoas que vão ao Butão, há portugueses que vão ao Butão. No outro dia apareceu uma senhora na livraria a perguntar se eu lhe arranjava um guia da Eritreia, porque ela tinha estado na Eritreia e não tinha encontrado um único guia da Eritreia em lado nenhum. E a Eritreia é um país que está fechado. Ela só a terceira vez é que conseguiu que lhe dessem autorização, era um grupo, que lhe dessem autorização para entrar na Eritreia. Agora está um bocadinho melhor porque fizeram a paz com a Etiópia, mas quer dizer, mesmo assim, para uma pessoa que quer visitar a Eritreia é praticamente impossível.
Nós temos relatos de grandes viagens no início do século XX, mesmo no século XIX, de pessoas que andaram pela Eritreia, pela Etiópia, pelo Sudão, sem qualquer tipo de problema. Portanto, estas coisas sim vão mudando, as viagens estão diferentes, o turismo está diferente, os turistas estão diferentes, mas ninguém nos garante que daqui a 10 anos não haja destinos que hoje são impossíveis e que daqui a 10 anos serão possíveis, como ao contrário. Uma das grandes penas que tenho é de nunca ter ido à Síria. Tenho mais pena por causa das pessoas que lá estão, como é óbvio, mas tenho pena porque toda a parte histórica de património que se perdeu não se vai recuperar nunca. Portanto, destinos que antes eram possíveis e que hoje não são, e outros que hoje são e antes não eram. Portanto, sim, nesse aspecto sim, está bastante diferente. Claro que o turismo urbano e o turismo mais curto faz com que a pessoa tenha que ser muito seletiva naquilo que vê. E, portanto, se calhar, sim, são as coisas mais óbvias, a Torre Eiffel, sim, mas isso não quer dizer que a pessoa depois não volte, não é? Nós lá na livraria vão passando turistas e são frequentes os turistas que dizem que vão voltar e já tenho clientes que já vieram 3 e 4 vezes e cada vez que vêm a Lisboa vão lá e são estrangeiros, portanto, são pessoas que de facto não é só dizem que voltam mesmo. E isso também se calhar está diferente, porque se calhar muitos de nós não pensam ir mais do que uma vez a um destino, ou nunca tinha pensado nisso, não é? Por outro lado, a vida, de um modo geral, também está mais cara e por isso nós temos que ser mais seletivos. E mais absorvente também, não é? Sim, quando somos novos também acreditamos que somos eternos e, portanto, achamos que podemos ir a todo lado e depois a vida vai passando e percebemos que já não podemos ir a todo lado. E, portanto, estamos sendo mais seletivos no tipo de viagens que fazemos. Por isso, sim, agora, a maneira de viajar também é diferente. Acho que tudo isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? As coisas influenciam-se umas às outras. Sim, e essa questão das pessoas voltarem também permite que não sejam só as primeiras cidades ou as capitais a serem conhecidas. Permite também abrir às segundas e terceiras e quartas cidades. Em França, por exemplo, Nantes, Lyon, são cidades que têm bastante saída também, porque Paris é das cidades mais visitadas do mundo, está sempre no top 3 das cidades mais visitadas do mundo, mas o aumento do turismo também permite isso, conhecer melhor cada um dos países. Outro acontecimento que eu acho que todos passámos por isso, não é? Onde é que estávamos no 11 de setembro? O 11 de setembro acaba por modificar muito a nossa forma de viajar. Os aeroportos ficam muito mais complicados, a segurança, depois a insegurança em relação a determinados países, como falavas também, no Médio Oriente principalmente. Há sempre algum risco. Às vezes, quando nós temos viagens para essa área do mundo, já sei que a minha mãe me vai, mas será que aquilo está bom, é seguro e tal, não sei. É seguro, não sei, porque também se for aqui a Madrid pode-me rebentar uma bomba no metro e é já aqui ao lado, não é? Eu acho que a segurança também passa muito pela forma como nós nos comportamos, mas também isto depende muito do acaso. Há coisas que nós não podemos controlar. Um país pode ser super seguro, mas naquele fim de semana em que nós lá estamos, acontecer alguma coisa que de facto nos estraga a vida, ou a viagem só naquele momento. O facto destas, voltando aqui às segundas cidades, que me parece um tema também importante, porque não chega, não é? Não chega, nós vamos a Londres, mas será que ficamos a conhecer a Inglaterra? Londres não é bem Inglaterra, não é? Londres é umas Nações Unidas com tudo e mais alguma coisa. Conhecemos a arquitetura, ok, mas quantas daquelas pessoas é que são londrinas? Não é? E quantas das pessoas que vivem em Lisboa é que são lisboetas? Será que conhecer Lisboa é conhecer Portugal? Não me parece. Lisboa é uma cidade fantástica, mas o Alentejo é lindo e não tem nada a ver com Lisboa. O Minho é fabuloso e não tem nada a ver com Lisboa, atrás dos montes, não é? É muito bonito, por isso é bom que as pessoas também vão ao Porto, vão a Coimbra, ao Algarve, aconselho só no inverno, não é? Porque no verão tem muita gente, mas é bonito também, não é? O Algarve há zonas lindíssimas no Algarve. Eu acho que o país é todo lindo e isso também nos ajuda muito quando nós não precisamos de perder muito tempo a tentar vender Portugal aos nossos amigos estrangeiros, porque agora está na moda, mas depois quando eles vêm, e eu tenho família no Brasil, como vos disse há pouco, eu tenho um primo que vem agora
para o mês que vem com a mulher. Ele vem muitas vezes a Portugal. A primeira vez que ele veio foi em abril de 74, vejam lá a sorte que ele teve. E havia 20 de abril de 74, por isso foi uma festa, né, essa semana que ele cá teve. E então ele voltou sempre, assim, muitas vezes, e vai voltar agora, passado 2 ou 3 anos da última viagem. Então o que é que ele faz? Ele aluga um carro, a minha família é de Setúbal, ele aluga um carro, fica em casa dos meus pais, e depois vai visitar Lisboa, Sintra, Nazaré, Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto, Viana do Castelo e vem dormir a casa no mesmo dia. Porque ele é brasileiro e as distâncias são completamente diferentes para ele. Ele não se importa de fazer 400 km até Valença domingo e depois voltar para casa para dormir. Porque sai cedo. E porquê? Porque ele em São Paulo leva 2 horas para chegar ao trabalho. Ou porque quando vai para a casa de campo são 300 km fora de São Paulo. As distâncias são completamente diferentes. Aquilo que muitas vezes... Eu às vezes... eu gosto muito de... Quando se começa aquelas coisas... Não, Lisboa e Porto e tal, é tudo... Somos muito diferentes. São 300 km. São 2 horas e meia a respeitar os limites de velocidade. 2 horas se formos assim, um bocado mais acelerados. Mas... não há esta grande diferenciação. Se me falarem da diferenciação entre o interior e o litoral, aí tudo bem. E são 200 km só, não é? Entre a fronteira com a Espanha e o litoral, em alguns sítios até menos. Aí sim, noto grandes diferenças. Agora, entre Lisboa e o Porto, a única coisa que deve haver é uma diferença de mentalidade, porque são as 2 grandes cidades do mesmo país. Há outras cidades importantes pelo meio, ou seja, quando o meu primo faz esta viagem, ele conhece Portugal inteiro num dia. Não é o meu tipo de turismo, porque eu acho que ele não vê nada. Eu acho mesmo que ele não vê nada. Passa aqui, faz ali, almoça, come um travesseiro na Periquita e depois reza em Fátima, come umas tripas no Porto, compra uns brincos no Minho e volta para casa para dormir. Isso para mim não é o meu tipo de turismo, mas há muitos turistas assim e há muitos viajantes assim, porque nos seus países estão habituados à dimensão, não é? Aqui a perspectiva e a dimensão fazem a diferença, por isso é muito bom também ser turista ou viajante em Portugal, e eu tenho a sorte de poder fazer isso, como vos disse no início, porque a Volta ao Mundo tem a revista gêmea, que é Evasões, que sai com o Jornal de Notícias e também com o Diário de Notícias, e isso permite-nos, antes de ir conhecer o mundo, tentamos sempre que as pessoas que entram para a revista conheçam bem Portugal. Isso é importante. Sim, sim, claro. Há um dado curioso. Um dos destinos dos quais vendemos mais guias na livraria é do Irão. E há algumas pessoas que depois ouvem isto e ficam em estado de choque. E dizem, mas o Irão é perigosíssimo. E eu tinha um cliente que já estava farto de ouvir isto. E então passou a dizer que ia à Pérsia. E toda a gente dizia, vais à Pérsia, que fantástico, um sítio cheio de história. E isto tem a ver com a percepção que nós temos dos sítios, como é óbvio, daquilo que ouvimos nas notícias e da importância que nós damos aos jornais, peço desculpa, e aos telejornais, porque, sim, se calhar, quando o Ayatollah Khomeini chegou ao poder, ninguém tinha muita vontade de ir ao Irão, nem à Pérsia. Mas hoje é um destino bastante procurado, não é um destino de massas, obviamente, mas é um destino bastante procurado e, como vos digo, é dos guias em inglês, em francês, são os guias dos guias que vendemos mais. Por isso também é curioso, porque isto tem a ver com o que também está diferente agora, o que está diferente nas viagens. Nós ali na livraria vamos tendo uma percepção da geopolítica, porque à medida que os sítios vão ficando mais seguros, vamos voltando, ou pela primeira vez tendo procura de guias. Nós durante uns 4 anos não vendíamos guias do Egito e agora voltámos a ter procura de guia do Egito, portanto as pessoas têm a percepção de que já é outra vez seguro viajar para o Egito. Portanto, às vezes, se calhar era melhor não ouvir tantas notícias e falar com pessoas que já estiveram nos sítios e assim também mudamos a nossa maneira de viajar. Obrigada. E gostava de... Sim, claro, com certeza. Ainda só sobre a dimensão, esta anedota eu já ouvi há muitos anos e na altura a anedota era com americanos.
Hoje poderia ser perfeitamente com chineses, mas basicamente sobre a dimensão, também podia ser com anedota com brasileiros, sobre a dimensão dos países e a noção que as pessoas têm das distâncias. Então a anedota é de um casal que está numa excursão e americano, um casal americano, ele adormece depois do almoço, estão a visitar a Europa durante uma semana. E então ele adormece, quando acorda estremunhado, claro, e vira-se para a mulher e pergunta: onde é que estamos? Ela responde: hoje é terça-feira, isto deve ser a Bélgica. Portanto, quer dizer, o teu primo brasileiro ele num dia ficou com Portugal arrumado, portanto, hoje é terça-feira, já posso ir para a Bélgica ou para a Holanda e fica feito, não é? Obrigada. Eu gostava, se calhar, agora de aproveitar, podemos continuar aqui a conversar, obviamente, mas acho que também seria interessante passar aqui um bocadinho a palavra, não sei se tem algumas questões. Eu tenho aqui um microfone. Pronto, excelente. Parece que já aqui temos um senhor. Gostaria de... Eu já tinha aqui metido uma cunha aqui ao amigo João Batista, com quem eu tive o prazer de fazer algumas viagens a São Tomé e Príncipe, na elaboração de um guia de oportunidades para a indústria portuguesa, para a Associação Industrial Portuguesa. E porquê? Porque há aqui um ingrediente que eu gostava, como leitor e como utilizador, digamos, dos vossos produtos, de introduzir e depois ouvir os vossos comentários, que é o seguinte: a literatura de viagens, livros ou revistas, é também uma forma de nós termos acesso a histórias de vida. Portanto, e a este propósito, se me permitem, rapidamente, eu vou contar uma história de vida que tem muita piada, acho eu, tem muita piada, porque é o seguinte: eu sou de Coimbra, tal como Miguel Cadilho. A minha praia de infância era a Figueira da Foz, Buarques mais propriamente, e, portanto, aquela zona está-me na alma, não é? Portanto, de certo modo. E trabalhei durante uma série de anos na maior empresa de consultoria portuguesa, portanto, já sou sénior, não é? Portanto, que era a Norma, que era uma empresa de organização que serviu, Organização e Estudos, que nasceu do Departamento de Organização da CUF, quando a CUF era o maior grupo empresarial português, tinha 130 empresas. E em 78 fui à África pela primeira vez, dar um apoio ao governo, portanto já depois da independência, e em 79, logo de seguida, fui a Angola. E a Angola... o ambiente era um ambiente terrível, porque tinha havido o 27 de maio de 77, com uma série de carnificinas e não sei o que, são histórias que ainda hão de ser contadas, mas que alguns de vocês conhecem, e portanto fui fazer um estudo, um diagnóstico a uma empresa de celulose e papel que lá havia, portanto celulose e papel, note, Miguel Cadilho, que se chamava... Deixe-me corrigi-la, Gonçalo. Gonçalo, pois está, desculpa, peço-lhe desculpa. É o vício talvez de eu ser economista, e portanto fugi-me para aí, peço desculpa. E então era diagnóstico à companhia, que se chamava, no tempo colonial, Companhia de Celulose do Ultramar Português, com sede na Avenida 5 de Outubro, aqui em Lisboa. E que, depois da independência, mudou de nome e passou-se a chamar CCPA, Companhia de Celulose e Papel de Angola. A empresa estava decadente, portanto, aqueles 3, 4 anos pós a independência foram terríveis, houve uma grande debandada, aquilo era do grupo Champalimau, os quadros, parte deles foram para o Brasil, outros vieram para aqui, para Portugal. Eu estou a falar, é uma história, portanto, ligada também a viagens, é por isso, que... E então a empresa estava entregue a uma série de putos, que lá havia, estudantes de economia, de engenharia, que foram lá metidos, como diretores e não sei o quê. Bom, abreviando, estive 6 semanas, eu era o caçula, portanto, em linguagem de Angola era o mais novo, de uma equipa de 5 ou 6, os outros eram engenheiros, eu era o único economista que lá ia integrado, e fazer o diagnóstico da empresa com a perspectiva de a reabilitar, de a modernizar e não sei o quê. E no decurso do trabalho, vim a saber que havia ali um projeto do tempo colonial, portanto antes do 25 de Abril, que estava elaborado, que era o aumento da plantação
de eucaliptos, ali é uma zona de floresta de rendimento, de 120 mil hectares. E pronto, lá fiz a minha participação, diagnóstico das várias funções da empresa, como é que a coisa estava, o que é que era preciso fazer e não sei o que, até. E entregámos o nosso relatório, depois, devido à guerra, não sei o que, aquilo não houve condições. Aliás, passado um mês de nós lá termos saído, a UNITA invadiu aquilo e levou 22 pessoas, cheques, que lá estavam a dar apoio na parte fabril, para, e cubanos, levaram-nos a pé para a África do Sul, pá. Portanto, foi uma coisa que foi muito relatada na altura na imprensa, pá. Pronto, e entregámos o nosso relatório, o nosso trabalho acabou. Mais tarde, numa outra empresa, na Pricewaterhouse, agora PricewaterhouseCoopers, eu vim a ser solicitado para fazer um estudo de mercado sobre, que servia de base à implantação da fábrica da Soporcel na Figueira da Foz. Da Soporcel só, não havia ainda não se tinha fundido. E quando visitei a fábrica, quando vinha de viagem, quando visitei a fábrica para Lisboa, aquilo ainda estava tudo em construção, no cargo do diretor-geral, o diretor-geral voltou-se para mim e disse assim: sabe, pá, vocês apressem a fazer o estudo, é importantíssimo. Pá. Portanto, o estudo era saber qual era a dimensão do mercado daquilo que se chamava home market, que era Portugal mais Espanha, em termos de consumo de papel. Portanto, a pressa, pá, é fundamental, porque ao fim e ao cabo o que a gente quer saber é se realmente a capacidade de produção deve ficar acima ou abaixo de um dado patamar, de um dado nível, pá. Porque não, o equipamento até já está comprado, pá. O equipamento até já está comprado. Bom, eu fiquei assim um bocado intrigado. Então mas compram o equipamento antes da dimensão da fábrica, pá. Não, pá, esta é uma história muito engraçada. É que havia uma empresa em Angola que estava previsto aumentar a capacidade e eles começaram a fazer a parte de aumento da exploração florestal e não sei o quê. Esse equipamento foi comprado, estava em curso, estava em trânsito no Porto de Leixões, só que o que aconteceu é que a Assembleia Geral que ia aprovar o investimento estava marcada para as 9 horas do dia 25 de abril de 1974. E claro, o equipamento já não foi para Angola, pá, ficou cá, pá, pronto. E foi esse equipamento, foi metido ali. Eu nunca vi esta história contada, pá, qualquer dia, já tenho contado a amigos, mas acho que é uma história engraçada, portanto, voltando ao início, era uma história de vida, pá, que está ligada também a viagens atribuladas, com os escoltas de cubanos naquela altura, pá, para ir para cima, etc. Temos aqui mais um senhor também a aguardar. Obrigado pela atenção. Obrigada. Ora, boa tarde, eu sou o Xavier Marques, e voltando a este tema do turista ou viajante, penso que posso dar também alguma pequenina chega ao tema, talvez começando por pegar numa distinção interessante que o Gonçalo há pouco falou, nomeadamente, e dei por mim a pensar, realmente existe o verbo viajar, que dá origem ao viajante, e não existe nenhum verbo que dê origem ao turista. E realmente há muitos viajantes que não são turistas, mas todos os turistas são normalmente viajantes. Eu nos últimos 20 anos, depois de estar... Quando trabalhava numa altura, numa empresa pública, na altura em que os responsáveis pelas empresas achavam que resolviam os problemas libertando trabalhadores e continuando a pagar-lhes, isto portanto há cerca de 20 anos, esse patrão sem cara achou que devia continuar a pagar-me para eu ir para casa, para não continuar a trabalhar, e então dei por mim, na altura em que também tinha acabado de me divorciar, a receber dinheiro e até que o gastar. Então passei a vida, estes últimos 20 anos, a fazer viagens pelo mundo.
Tenho feito muitas viagens e umas delas, sem dúvida, em que sei que vou como turista. Quando me inscrevo numa agência do tipo Abreu ou coisa parecida, é evidente que eles levam, porque eu quis ir aos sítios onde há turismo, vou como turista, vejo todas as recordações para turistas, todos aqueles circuitos para turistas e não tenho dúvida que sou turista. Quando, em contrapartida, vou, por exemplo, como já fui, sei lá, para passar umas noites nas montanhas do Laos em causa de habitantes que nunca viram ocidentais. Ou quando vou sem um programa pré-definido, como andei pelo Brasil, em que em cada pousada de juventude marcava a pousada seguinte. Ou quando andei há 40 anos, aí fui em serviço, é diferente, portanto, ok, a pessoa quando vai em serviço é naturalmente um viajante, mas quando andei pela Arábia Saudita, onde pouca gente entrava, ou quando mais tarde depois andei pelo Butão, ou mesmo por Myanmar, na altura Birmânia ainda, onde não havia turistas, eu era naturalmente um viajante, não era um turista. Portanto, não chegava aos sítios onde toda a estrutura está montada para o turista, até atrever-me a dizer, para explorar o turista. Portanto, penso que há aqui efetivamente uma diferença que é, vamos para um sítio que está preparado para receber turistas ou um sítio onde praticamente não existe turismo e aí nós somos mesmo viajantes porque quisemos ir nessa qualidade. Pronto, basicamente foi isto, só uma pequena referência. Isto aconteceu no Natal, esta dispensa que fizeram, continuando a pagar mais 20 anos, na tal empresa pública com a qual o Ricardo também colabora, depois de eu ter sido durante uns anos consultor na norma e ter trabalhado a fundo no projeto da Soporcel desde o início. Muito obrigada. Há coincidências, não é? Posso só fazer aqui um pequeno comentário sobre a origem da palavra, de viajar da origem, se quisermos, ao viajante, e nós não temos o verbo, mas o verbo existe, que é o verbo touring, tour, portanto vem do inglês, não é? O turismo, já há bocado disse o grande tour, nasceu com o grande tour, portanto, não é? O verbo também existe. Outra coisa que eu também queria, em relação a estas terminologias, e o Ricardo talvez já se tenha percebido disto, ou pelo menos antigamente era assim, há uns 20 anos atrás. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu fiz uma viagem em 95, uma viagem ainda longa de 4 meses pelos Estados Unidos, onde estava a recolher material para futuras reportagens no regresso a Portugal, que era isso que eu fazia, viajava e quando regressava a Portugal ia bater às portas das várias revistas, propor aquilo que eu achava mais adequado para cada um dos temas. Bom, e então uma coisa que eu recorria regularmente para obter informação numa altura que não havia internet e que, enfim, não era tanto a questão do preço dos livros, mas mais o peso de ter que os carregar. Uma coisa que eu fazia era ter reuniões com os public relations, não é? Sim, pronto, relações públicas, não é para estar aqui, de uma entidade que na altura existia em quase todas as cidades dos Estados Unidos, não sei se ainda hoje existe, e vocês, tipo de trabalho que fazem devem saber isso, que se chamava o gabinete de promoção do turismo da cidade, chamava-se Congress and Visitors Center. Portanto, eu ia ter reuniões com alguém com quem ficava com o cartão, essas coisas, e recolhia material, davam aqueles press kits, e esses gabinetes de promoção turística das cidades, portanto, eram destinados a promover congressos na cidade. Ainda tenho lá, porque eram assim umas capas giras e tal, às vezes aquilo não serve para nada, mas, por exemplo, é só mesmo como recordação desses tempos. Tenho de São Francisco e então promover congressos e promover aquilo que nós chamamos de turismo, que eles chamam visitors, e tu há bocado usaste a palavra visitante. Eu acho que essa palavra é interessante e não está contemplada aqui nem no painel. Nas estatísticas do INE. Mas pronto, mas essa palavra é muito interessante. Eu acho que o visitante, no fundo, é uma categoria que não sei, se calhar é os dois, não é? Se calhar é os dois, mas é o visitante, e acho que é isso que todos nós fazemos quando vamos a um país, vamos visitá-lo,
Portanto, quer dizer, independentemente de dormirmos no chão, na berma, ou dormirmos num hotel 5 estrelas, vamos visitar esse país, não é? Portanto, somos visitantes, se calhar essa acaba por ser a palavra que reúne os dois conceitos e deixa de ser necessário distinguir entre turista ou viajante. Bem, em termos políticos é essa a terminologia, não é? Em termos de estatística é o visitante, não é? Que acaba por ser contabilizado, as dormidas e os visitantes. Então, por exemplo, o teu amigo que parou na Venezuela e voltou a arrancar não é um visitante porque não dormiu lá, não é? A não ser que tenha, exato, no hotel do aeroporto. Se houver mais intervenções, mas alguém gostasse de partilhar alguma história ou que tivesse aqui alguma... Eu só queria pegar com o meu filho João, que não contou como nos anos 70, fomos presos com os dois irmãos, viajámos mesmo, quando ao fim da tarde ainda não sabíamos em que camping íamos ficar. Devia ter mencionado essa experiência, que foi muito importante, não ter sido turista quando era desde pequeno e ter aprendido a ser viajante. E queria, já agora, como tenho que sair, tenho um compromisso, felicitá-los pela clareza das exposições e pelo muito que nos fizeram pensar sobre um problema que é tão candente neste momento em Portugal. Muito obrigada. Peço desculpa, mas é a minha mãe. Não foi nada combinado. Não, eu acho que estava combinado. Se ninguém disser nada, pelo menos falo daquelas viagens. Não estava combinado, Gonçalo, ele faz-me sempre isto. Mas aqui uma... Desculpa. Acha mesmo, eu não ouvi o início da sua exposição, não sei neste momento, peço desculpa o que faz, mas estava na altura que entrei, estava a dizer que realmente hoje em dia um jornal como o Expresso poderia não ter interesse em fazer publicações como fez no ano 2000, quando fez aquela sua viagem que depois deu origem ao Planisfério. E eu gostaria de lhe perguntar se é apenas isso, se acha que as novas tecnologias, que eu há muitos anos que já não compro o Público, ainda comprava no tempo do José Quitério, nessas alturas, o Expresso, mas acha que é só por causa de realmente as novas tecnologias que faz com que um jornal como o Expresso, pelo menos que da revista, poderia criar talvez, na minha perspectiva, muito mais interesse do que muitas vezes os artigos são publicados, isto é uma opinião minha. Acha que é apenas só por causa desta informação que há, nem toda a gente anda com, sei lá, estes telemóveis especiais, não é? E nem toda a gente chega e faz uma aplicação num determinado local para saber os monumentos ou, enfim, as coisas que vai visitar. Acha que é apenas isso? Porque realmente ainda há fugas, há evasões realmente que é publicada. Acha que é apenas isso que leva realmente, hoje em dia, o Expresso a não fazer esse tipo de publicações? Eu acho que terá que perguntar ao Expresso, mas eu estava segundo a sua afirmação. Pois, não, a minha afirmação pode ser um bocadinho melhor explicada. Quando eu, nesse final dos anos 90 e princípio deste novo milénio, não é, bati à porta dessas publicações todas, do Expresso, a revista EL, a Epicur, também o Independente, aquilo que eu publicava e que eles estavam interessados em dar espaço era tipicamente reportagem de viagens com guia prático no final para as pessoas saberem como podiam ir e saber mais do destino. Eu acho que hoje em dia é obsoleto, porque efetivamente a grande maioria das pessoas não é aí que procura esse tipo de informação. Uma coisa que era absolutamente fundamental nesses trabalhos que eu entregava era um guia prático que explicava onde dormir, fuso horário, moeda, tipo de moeda, e isto, quer dizer, deixou de ter qualquer interesse. E eu próprio, até fazer essa viagem da volta ao mundo em que eu narrava aquilo que me estava a acontecer,
tinha um limite, uma fronteira muito clara naquilo que escrevia, que era não mostrar as minhas emoções, as minhas experiências pessoais, ou seja, era uma espécie de, se chegar ao México não pode deixar de visitar o museu de não sei quê e depois, portanto, isso tornou-se efetivamente obsoleto e acho que não faz sentido o Expresso, ou o que quer que seja, publicar. Agora, o que eu vejo ainda no Expresso, ainda há poucas semanas, não lhe vou saber repetir o nome, mas é um escritor que está muito na berra, que acho que é da Dinamarca, ou da Escandinávia, da Noruega, um tipo enorme, com uma barba enorme, que escreve sobre ele próprio, que dizem que é o novo Proust. Alguém sabe como é que ele se chama? Depois tem... Pronto. Ainda há poucas semanas o Expresso publicava uma reportagem de viagem no género literatura, do filão literatura de viagens, assinada por este escritor, de uma viagem que ele fez à Rússia. Ou seja, este género de jornalismo, literatura, acho que continua a haver espaço para ele e, de facto, encontrei isso há pouco tempo. Agora, o tipo de documentação, que era, no fundo, isso que eu fazia no final dos anos 90 e que me permitia viver do jornalismo de viagens, nem sequer era jornalismo, era crónica de viagem, isso praticamente, eu continuo a publicar na Visão uma crónica de opinião sobre viagens, mas é de opinião. Ninguém vai ler a crónica para saber como é que pode viajar para o lugar que lá estiver mencionado nessa página, nessa semana. Portanto, é isso que eu queria dizer com o desaparecimento desse tipo de necessidade que o jornal suprimia, oferecia ao leitor e que hoje o leitor de maneira nenhuma vai lá procurar. Mesmo que não tenha uma aplicação, pede a alguém que digite no Google, porque isso hoje em dia já... Então, eu compreendo, no fundo, é aquilo que alguns escritores, como o Ramalho Ortigão e outros fizeram no século XIX. Não me estava a reportar isso, é mais aquele tipo de jornalismo de opinião que realmente também acho, por um lado, como diz, entre aspas, obsoleto. Embora o Fugas, de qualquer forma, do jornal público, que lá está que as pessoas não vão dormir naqueles hotéis, provavelmente, nem vão, mas um tipo de jornalismo com uma linguagem mais cuidada acaba sempre por ser motivante. E era sobre digamos, sobre essa matéria, não é? Porque, no fundo, um jornalismo bem escrito, digamos, que ajuda a não esquecer a boa literatura, ou pelo menos a literatura dos grandes clássicos, que, enfim, que nos motivaram, não é? Um poema pode motivar a fazer, os Alpes foram construídos no século XIX a partir de um poema, não é? Portanto, a imagem dos Alpes, e isso está estudado, assim como a diferença entre o turista e o viajante, e essas coisas do ponto de vista da literatura, de turismo, no sentido de, enfim, não direi da ciência, que não gosto de tratar o turismo como ciência, mas lá está. Portanto, eu penso que nesse aspecto há uma literatura, que pode ser uma literatura turística bem escrita, que pode não só motivar a leitura, mas também, e penso que é o que fez depois, transformando algumas das suas crónicas, que lá está, noutras situações, não é? Aproveitando a experiência que tinha. E isso é uma pergunta, e eu não sei se é bem uma afirmativa, se é uma pergunta. Também gostaria que me respondesse entre o tempo de escrita e o tempo que depois reescreve, ou entre o tempo da experiência e depois o tempo em que reescreve o seu relato, há sempre uma certa, lá está, maturação que não fez anteriormente e se calhar que não lhe permitia fazer na altura em que publicava os textos, não é? É isso que está a dizer também. Sim, bom, sobre a situação atual do jornalismo de viagens, eu acho que o Ricardo terá mais autoridade do que eu para responder, porque efetivamente isto que eu lhe disse é o meu feeling, não é? Daquilo que eu vejo, mas não sei, é uma intuição talvez, mas o Ricardo depois poderá explicar. Sobre concretamente a diferença para mim entre estar a escrever sob pressão, porque tenho que entregar até quinta-feira, para sair eu estava a dizer isso há bocado, não é? Eu entregava na quinta-feira, era publicado no sábado da semana a seguir, era considerado tempo real. Hoje em dia, sim, não tenho que fazer isso, quando escrevo tenho mais tempo. Dá dois tipos diferentes de experiência também para o leitor e para mim, que acho, não diria que uma é melhor que a outra, ou que prefiro uma em relação à outra. Talvez quando era mais novo tivesse mais energia para trabalhar em cima do prazo,
ou já fora dele, porque muitas vezes não consegui cumprir a quinta-feira e só enviei na sexta, mas depois dizia que era o fuso horário, que me tinha enganado nas horas, quando tinha que enviar para o Expresso. Se calhar as coisas aconteceram no momento certo da minha vida. Quando era mais jovem tinha que escrever sob pressão e conseguia e resultava melhor, e agora que preciso também de poupar, canalizar as energias, tenho mais tempo para terminar os textos. Mas, enfim, só os leitores é que poderão dizer se, e pessoalmente, cada um deles, leitor, se gosta mais de um tipo ou do outro de escrita. Eu vou pegar nas suas questões, que acho muito interessantes, para referir que nós, na Volta ao Mundo, continuamos com essa página obsoleta das informações dos hotéis e do onde ficar e não sei o quê. Com todo o respeito, não estou em provocação, é mesmo. Continuamos e há uma explicação para isso. Muito mais leve, aí está. Muito mais leve. Nós chegávamos a ter 2, 3 páginas de guia no final de cada reportagem, com as especificações todas e mais algumas do sítio. O hotel, havia um corredor à direita que ia dar um armário de vassouras e tal, todas as informações, e o restaurante que servia aquele peixe assado que só se comia naquele sítio. Tornámos as informações muito mais sucintas, temos muito mais informações relativas também à presença desses bares, restaurantes, hotéis na internet. Porquê? Porque depois todos estes artigos são replicados no nosso site, com links que permitem às pessoas, quando estão a ver no site, carregar e ir diretamente para o hotel, para o restaurante, para ver as localizações. No papel, de facto, torna-se, e eu aceito, claro, a caracterização de obsoleto, torna-se obsoleto para nós que temos acesso a todas estas tecnologias, mas nós não nos podemos esquecer que a Volta ao Mundo está no mercado há 25 anos e tem leitores fiéis desde o número 0, e que hoje essas pessoas não são cibernautas, são pessoas que se calhar há 25 anos já tinham 50, hoje têm 75 e se calhar não fizeram a transição do papel para a internet, e há que respeitar também isso. Por isso nós mantemos uma parte do conteúdo no papel com essas informações. Muito sinceramente, eu duvido que alguém vá seguir essas informações quando vai para a China, ou um restaurante em Xangai, ou um hotel em Xangai. Se calhar não, com certeza, não é se calhar, é com certeza não vai escolher o hotel porque está naquele guia da Volta ao Mundo. Mas fica a dica, é uma dica, no fundo é uma ajuda. Vocês sabem que colaboram connosco, é um trabalho chato às vezes ter que vos pedir isso, porque é a última coisa, enquanto jornalista também e enquanto redator, né, em viagens, é a última coisa que me apetece é fazer aquele guia, é verdade, porque estou a contar uma história diferente e depois ter que fazer aquele guia parece uma coisa demasiado prática, e porque sei que na net está tudo disponível, mas é um favor, ou é um serviço que nós continuamos a prestar por uma questão de respeito, e de facto já não é tão volumoso o guia quanto era. Continuo a achar que faz falta, porque ainda há leitores que nos contactam a pedir informações deste sítio, ou deste hotel, ou deste restaurante. Depois também há essa diferença entre algumas reportagens que têm esse guia no final, normalmente é uma página ou meia página, dependendo também do interesse, e há outras reportagens que não têm. Uma reportagem que seja mais autoral, por exemplo, nós no próximo mês vamos publicar um portfólio de Auschwitz-Birkenau, que é de facto um sítio terrível, mas ao mesmo tempo belo pelas imagens que nos transmite, mas são sentimentos opostos. Obviamente aí não teremos um guia de onde ficar, o que comer, porque não faz qualquer sentido, não é? Mas se calhar, mas vamos ter também nessa edição uma reportagem de costa a costa na Costa Rica, e convém darmos algumas dicas e um mapa onde o que é que aquelas pessoas que foram fazer aquela viagem, onde é que ficaram, onde é que comeram, nem que seja por, até pode ser por curiosidade, porque é muito fácil com o telemóvel, com os tais telefones especiais que falava, é muito fácil com um smartphone escolher logo o sítio, estou a caminho, escolho logo o sítio e marco logo mesa onde é que vou jantar. Mas, e eu ainda me considero um adepto do papel e gosto muito de ver as revistas em papel, não tenho que fazer duplo clique na página para a fotografia ficar maior, basta-me chegar mais perto dos olhos, ajuda também, mas eu considero que isso pode ser, se eu levar a revista comigo ou se eu levar aquela página comigo, e se tiverem dúvida entre 2 restaurantes e um deles está no guia da Volta ao Mundo, eu vou a esse. Antes de concluir.
Não, de maneira nenhuma. Por isso é que temos as várias hipóteses, não é? Temos que respeitar também os leitores. Nós somos uma revista de nicho. Temos que dar retorno aos sponsors, sem dúvida. Sem dúvida, não. Antes de concluirmos, vou passar só aqui a palavra a este senhor que pediu aqui para intervir também. Boa noite. Voltando aqui ao tema do turista ou viajante, vou só dar aqui uma chega daquilo que eu considero a minha perspectiva. Acho que não faz muito sentido estarmos a discutir muito a fundo a diferença entre os dois, porque no fundo os dois confundem-se, mas às vezes sinto-me um pouco mais turista, outras vezes mais viajante. Por exemplo, acabei de vir agora de Tbilisi, na Geórgia, e nos primeiros 2 dias senti-me um turista, portanto quis ver aqueles sítios que estão nos guias e que é essencial visitar. 2, 3 dias, mas depois a partir daí senti-me um viajante, porque deixei de ter um plano para aquele dia e simplesmente deambulei pelas ruas e fui sem destino, sem ter que ir a um monumento X ou um hotel X, etc. E isso acontece muitas vezes quando estou de passagem, sinto-me um turista, e quando estou com mais tempo e já estou em modo de viver, entre aspas, numa cidade ou num sítio, sinto mais um viajante. Mas, no fundo, eu penso que sou um viajante, mas não deixo de ser um turista. Portanto, os dois são muito semelhantes. Portanto, acho que tem a ver, a discussão principal para quem viaja, acho que tem mais a ver com a forma como viajamos, como somos viajantes, a intensidade com que viajamos. Portanto, quando nós não queremos o tal preconceito por turista, pela palavra turista, acho que tem a ver com não queremos ser mais um que passa um dia apenas ou 2 numa cidade e só fotografa os monumentos principais e queremos descobrir algo novo. Portanto, aqui um pouco também do terceiro elemento que podíamos colocar aqui, que é o explorador. Antigamente havia mais o explorador, certamente que o explorador que agora faça, que tenta atravessar a Antártida não é nem um turista, se calhar também não é um viajante, é mais um explorador, portanto está a ver algo que nunca ninguém viu. E pronto, queria só trazer aqui estes comentários. Depois há a questão do tempo que nós passamos num sítio. Eu fiz aqui, coloquei aqui umas notas de um livro que li recentemente. Por exemplo, Marco Polo viajou durante, penso que foi 28 anos e escreveu um livro. Mas, por exemplo, Conrad escreveu o famoso Coração das Trevas e teve 2 semanas ou 3 semanas, acho que foi na Libéria ou no Congo, aliás, e Brodsky teve apenas uns dias em Veneza e conseguiu escrever um livro sobre Veneza. Portanto, são viajantes, aqui depois já estou a introduzir aqui o tema também da literatura, porque todos estão ligados aos livros, às revistas. São viajantes que eu quis aqui trazer porque demonstram como o que interessa é a intensidade, mesmo que sejam poucos dias, e não a quantidade de dias que se passa, que faz um turista um viajante. Pronto, era para deixar os comentários. Muito bem. Eu acho que com o mundo a mudar de uma forma tão rápida, com o próprio conceito do turismo, a sofrer tantas transformações. Eu própria, que sou jornalista de economia desde 93, quando comecei a escrever sobre turismo na área de economia, os meus colegas achavam que eu só queria viajar, portanto, que só queria era jornalista de viagens, e eu explicava-lhes que aquilo era um negócio e que tinha empresas e, portanto, e que era uma indústria com um poder muito grande. Eles continuavam a sorrir baixinho e continuavam a achar que eu só queria era viajar. E de facto hoje em dia, e na altura eram raríssimos os jornais e as revistas generalistas que escreviam sobre turismo. Hoje em dia é um dos setores prioritários e onde é dada mais atenção nos próprios generalistas é precisamente o turismo, não é? É um tema que está cada vez mais em debate, e esta abertura e esta facilidade com que se viaja acho que faz com que seja cada vez mais ténue esta fronteira entre o que é o turista, ou o visitante, ou o viajante, não é? E que é cada vez mais a forma como nós
nos predispomos, a forma como nós olhamos e como nós experimentamos em cada viagem, ou às vezes até na própria viagem acabamos por ter posturas muito diferentes. Eu, posto isto, e como já estamos também em cima da hora, que provavelmente querem jantar, gostaria de agradecer muito a vossa presença, o convite também aqui do Museu da Farmácia. Espero que tenham desfrutado e até breve. Obrigada.